Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos. O objetivo aqui é focar na prática do informe de rendimentos da XP Investimentos. Tá? Nós não abordaremos investimentos no exterior, porém, qualquer dúvida, podem direcionar pelo chat que responderemos prontamente, tá bom? A ideia aqui é desmistificar um pouco esse monstro, né, que é essa parte da declaração de imposto de renda, e mostrar que qualquer um pode preencher sua própria declaração. Mas, lembrando, né, essa apresentação ela não substitui o trabalho de um contador especializado, né, que é ele quem é especializado para fazer esse tipo de trabalho. Um detalhe importante de uma notícia que foi mostrada hoje, né, pela manhã, é que a declaração de imposto de renda ela foi prorrogada, tá? Então, a Câmara dos Deputados lá em Brasília aprovou, né, a prorrogação da declaração de imposto de renda. Então, o prazo agora ele é 31 de julho, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vou compartilhar a apresentação aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Não, só um minutinho que não deu aqui. Ok, pessoal, vamos iniciar aqui. Se tiver algum problema que vocês não estiverem visualizando a apresentação, por favor, me informem, tá? Vamos lá. Então, aqui nessa primeira tela, ela é uma tela que mostra de quem é a responsabilidade por cada documentação na declaração de imposto de renda. Tá? É uma forma bem didática para que vocês saibam. Então, assim, ó, no informe da XP Investimentos, os ativos, né, os investimentos que vão estar no informe da XP Investimentos é a parte de renda fixa, dos fundos de investimento, tá, não negociados em bolsa, tesouro direto e clube de investimentos. Tá? Nessa parte do meio, a parte amarela, significa que são outras empresas, não é a XP, são outras empresas que são responsáveis pelo informe de rendimentos de aplicações que vocês tenham. Por exemplo, previdência privada é uma delas. Tá? Companhias abertas, fundos de investimento imobiliário, tá? E BTC, aluguel de ações. Tá? Então, essas informações vocês deverão receber das respectivas empresas ou, no caso do BTC aí, você tem que extrair um relatório chamado SEI, que é como se fosse um cadastro seu na B3, e aí lá é possível você extrair um relatório que teria essas informações. É só acessar, para quem não tem login e senha, tem um link lá de primeiro acesso e tudo mais. E a terceira, né, que está em vermelho, né, é a parte de renda variável, da qual o cliente é responsável por levantar essa documentação, apurar lucro, prejuízo. Então, é uma responsabilidade do investidor essa parte, tá bom? Aqui do lado direito, nessa coluna aqui, já é uma foto de como é o aplicativo da Receita Federal, né, as opções que tem,
E aí, de acordo com as responsabilidades, tem as bolinhas na frente, né? Então, por exemplo, a parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Lá a gente vai usar tanto o informe da XP, quanto o informe de outras empresas, quanto que é a nossa responsabilidade, a responsabilidade do investidor. Tá? Então, é só um exemplo aqui de onde utilizar todas essas documentações lá no aplicativo da Receita. Aqui a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais do informe de rendimentos da XP, tá? A gente vai... Deixa eu só... Só vamos começar pela primeira parte aqui. Vocês podem ver que nesse cinza claro... Deixa eu só habilitar o laser aqui para ficar mais fácil. Vocês podem ver que nessa primeira parte aqui está falando sobre rendimentos isentos. Mas um detalhe importante. Aqui está falando sobre rendimentos isentos, mas é para vocês seguirem o que está nesse retângulo cinza, tá? Então, a gente está falando de rendimentos, então, ok, aqui vai falar que o preenchimento é na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e aí, vocês podem ver que tem duas colunas aqui, saldos em 31/12 dia 19 e 31/12 de 2020. Só que a gente está declarando rendimentos. Então, a gente vai declarar essa parte aqui, essa terceira coluna de rendimentos, tá? Só prestem atenção, durante a apresentação eu vou dar vários toques sobre isso, porque haverão momentos que a gente vai estar falando, vai ter essa informação, mas a gente vai declarar, por exemplo, bens e direitos. Então, é diferente. Então, sigam o quadradinho cinza, aqui essa parte de rendimentos isentos e não tributáveis, e vocês vão declarar a terceira coluna, que é rendimentos. Na segunda parte aqui, já são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são rendimentos que você pode ter dentro dos fundos de investimentos, clubes de investimento, a própria renda fixa, tesouro direto, enfim. Então, aqui, ó, sigam o quadradinho cinza. Ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva, vai utilizar o nome e CNPJ da XP, tá? E detalhe, aqui a gente está falando novamente de rendimentos. Então, essas duas colunas aqui, elas estão aqui, mas vocês não vão declarar essa parte ainda, tá? É uma outra parte. Então, vocês vão declarar rendimentos líquidos. Tá? Na terceira parte, já é o saldo em conta. Tá? Então, o que você tiver em saldo em conta, é necessário declarar também. Tá vendo que aqui está escrito saldo em conta, mas aonde você vai declarar isso? Tá na ficha de bens e direitos, utilizar CNPJ em nome da XP, e aí você declara o saldo 31/12 de 2020. Tá? Essa quarta parte, créditos em trânsito, assim, muito difícil estar preenchidas, né? Se você é um investidor comum, pessoa física, pode acontecer, mas geralmente vai estar zerado essa parte, tá? Aqui, nós vamos falar aqui já de rendimentos tributáveis, deduções e imposto de renda retido na fonte. Aqui tem um detalhamento de ativos. Percebe que aqui em preto está escrito rendimentos isentos, mas agora nós estamos falando de bens e direitos, tá? Então, bens e direitos são ativos que vocês têm na carteira ainda, que vocês estão investidos. Então, novamente, segue o quadradinho cinza, tá? Então, ficha de bens e direitos, usa o CNPJ e o nome da XP, código 45, e aqui, olha só, tem a informação de rendimentos. Só que essa informação de rendimentos a gente acabou de falar lá em cima, a gente já declarou, digamos assim, se a gente estivesse preenchendo uma declaração. Então, aqui nós vamos lançar bens e direitos, então a gente vai lançar o saldo em 31/12 de 2020, tá? Já na parte de baixo aqui, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Por mais que está falando aqui que são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, mas agora nós estamos falando de bens e direitos. Então, siga o quadradinho cinza escuro aqui, tá? Ficha de bens e direitos. E aqui, novamente, não estamos falando mais de rendimentos, porque a gente já declarou na tela anterior. Então, você vai lançar saldos em 31/12 de 2020, tá? Aqui já é a parte de renda fixa. Tá? Então, nessa parte de renda fixa,
Aqui está falando, olha, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, mas continuamos falando de bens e direitos. Segue o quadradinho cinza. Ficha de bens e direitos, CNPJ em nome da XP, e vai lançar os saldos em 31/12. Tá? Só um detalhe que eu não falei no começo, eu vou dar uma abordagem geral sobre o que é, como é o informe de rendimentos da XP, e aí depois vou falar sobre algumas telas da parte de declaração do aplicativo da Receita. Nisso, muito provavelmente, nós já iremos esclarecer muitas das dúvidas que vocês possam ter. E aí, no final, nós abriremos para perguntas, tá? Então, assim que eu finalizar os slides aqui, a gente vai para a parte das perguntas, tá bom? Então, novamente aqui, estamos falando de bens e direitos, segue o quadradinho cinza, coloca as informações que estão aqui da XP, CNPJ e nome, e declara saldos 31/12, tá? Novamente, essa coluna aqui de rendimentos líquidos, você não vai utilizar nesse momento, porque nós já declaramos os rendimentos no início, né, falando sobre isso. Aqui na parte de dívidas e ônus reais, existe uma opção no aplicativo da Receita que fala sobre isso, né, que é de dívidas e ônus reais. E para que ela serve? Ela serve basicamente para duas coisas do ponto de vista de investidor. Tá? Então, por exemplo, se você vendeu uma opção de compra, por exemplo, ela vai ser lançada aqui em dívidas e ônus reais. Uma outra situação que pode ser utilizada dívidas e ônus reais é, por exemplo, recentemente a XP fez uma campanha de crédito colateralizado, do qual você aplicava em um COI e tinha mais ou menos 70% do valor que você aplicou, o Banco XP te emprestava 70% desse valor, ou seja, o COI era uma garantia. Então, esse empréstimo que a XP ofereceu, ele é lançado aqui também em dívidas e ônus reais, tá bom? Bom, aqui eu coloquei essa tela aqui como uma observação importante, né? Que é o que eu tenho falado aqui, né? Que tem as 3 colunas aqui, mas tem que tomar cuidado. Quando estamos falando de ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, aqui nós iremos declarar os rendimentos, tá? E aqui, pode ver que também tem rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, mas aqui a declaração é de parte de bens e direitos. Então, tem que tomar cuidado, que aqui no bens e direitos declaramos saldo em 31/12 de 2020. Então, só tem que tomar esse cuidado, porque pode ser que cause algum engano aqui, né? Pode se confundir nessa hora e fazer coisa errada. Tá bom? Aqui é uma parte que tem no informe de todos os rendimentos, em todos os informes da XP, tá? Tem essa parte escrita aqui, que ela explica como que funciona a declaração na hora de informar o valor que você tem investido no fundo, tá? Então, existem muitos clientes que às vezes ligam para a gente e falam, nossa, eu tenho 100 mil no fundo X, só que aqui no informe de rendimento está falando que eu só tenho 85. Estão sumindo com o meu dinheiro, é isso? E aí, não é isso, tá? E aqui nessas palavras, aqui nesse texto, explica como é que é feito o cálculo do valor que está informado no informe de rendimentos da XP. Então, só para vocês terem um exemplo, o fundo de investimento comum, ele tem um sistema de come-cotas, tá? Que ocorre no último dia útil de maio e no último dia de novembro. Para efeito de declaração de imposto de renda, aqui está escrito, ó, os saldos apresentados nesse informe foram obtidos da seguinte maneira. Então, assim, o cálculo é a quantidade de cotas em 31/12 vezes o valor da cota de quando ocorreu o come cotas, no caso em novembro. Então, a quantidade de cotas que ele vai utilizar é a de 31/12. Só que o valor da cota que ele vai utilizar não é a de 31/12. Geralmente vai ser lá de 30/11, 29/11, que é o último dia útil do mês de novembro. Então, não, o seu dinheiro não sumiu, tá bom?
é só a forma de calcular que é diferente, tá bom? E aí ele fala aqui que quando não é utilizado essa forma de calcular, ele fala que é o valor da cota na data de aplicação. Ou seja, o que for mais recente. Qual é o mais recente? É o POMI cotas 30, geralmente 30/11, ou é o valor da cota na data de aplicação? Então, essa é a conta que é utilizada, tá bom? E aqui na parte já de Tesouro Direto, explica também, é o valor, é a quantidade de ativos que você tem em 31/12, vezes o valor de aquisição do título. Então, quando você olha na sua posição 31/12, você está vendo o ativo já valorizado, tem rentabilidade ali e tudo mais. Então, é preciso... Está escrito em todos os informes da XP, tá? Eu sei que ninguém lê, mas eu estou explicando aqui porque essa é uma dúvida que sempre ocorre e não, o dinheiro não sumiu da sua conta, tá bom? Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho aqui. Esse aqui já é uma foto de um relatório auxiliar da XP, que é chamado Proventos Pagos, tá? Basicamente aqui, nós temos tudo fundo imobiliário, tá vendo? FI são todos fundos imobiliários. É a contabilização de tudo que você recebeu de rendimentos, juros de capital próprio, dividendos, na conta da XP, tá? Mas esse relatório, ele não substitui os relatórios oficiais, ou seja, para cada fundo imobiliário desse, ele tem uma administradora, e a administradora é responsável por enviar o informe de rendimentos desses fundos para vocês, tá bom? Ah, eu não recebi nenhum, não tem problema, você pode falar com o seu assessor, e aí a gente tem uma lista aqui dos principais contatos para que seja solicitado isso, tá? Existem algumas administradoras que oferecem esse serviço online, é só entrar lá e pegar, mas esse documento aqui, ele é um documento de apoio, tá? Ele não substitui os documentos oficiais. É claro que ele deve, se você comparar com o informe de rendimentos, por exemplo, de um fundo imobiliário, ele deveria bater os valores, tá? Mas a recomendação que tem é que você siga os documentos oficiais, tá? Esse serve como um apoio, porque ele está consolidado tudo aqui num documento da XP, tá bom? Aqui são outros dois relatórios auxiliares da XP, tá? Um deles chama Day Trade e o outro chama Operações Normais, tá? Para que eles servem? Tá? Eles servem para mostrar para vocês se em algum momento durante o ano de 2020 houve imposto retido na fonte. Ou seja, se houve imposto retido na fonte, significa que vocês venderam algum ativo de renda variável e que é necessário vocês declararem ganho ou perda de capital nessas operações, tá? Então, assim, ele não faz a conta, né? Essa parte, como eu disse lá no começo, é de responsabilidade do investidor, tá? Então, aqui, ele só está falando aqui, esse imposto retido na fonte, no mercado ele é chamado de dedo duro. Então, significa que, ao você vender um ativo, esse valor aqui foi recolhido para a Receita Federal, a fim de informar que você fez uma operação de venda e que deve haver o cálculo da apuração se houve lucro ou perda na operação, tá bom? Então, são relatórios auxiliares. Eu coloquei eles juntos, mas eles são separados, tá? Cada faixinha dessa aqui é um relatório e aí mostra quanto que você teve de imposto retido na fonte. Ok. Bom, aqui a gente vai começar agora na parte, propriamente da declaração do imposto de renda, tá? Com telas do próprio aplicativo da Receita, tá? Então, vou demonstrar, dar alguns exemplos para vocês, para facilitar, né? Para não ficar só no imaginário aqui, declarar como é que é isso, né? Então, essa é a tela
do aplicativo da Receita, e essa parte que nós estamos aqui é de pagamentos efetuados. Vamos lá, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de previdência, tá? Então, assim, se você tem um... Ô, Léo, posso dar um palpitinho aqui, um minuto? Pode, vai lá. Bom, primeiro, boa noite, pessoal, e obrigado aí pela presença, mas tá, puxa, super claro aí a apresentação. Léo, parabéns, eu não tinha visto ainda ela prontinha. É o primeiro ano que a gente toma essa iniciativa, estamos com mais de 35 pessoas aqui assistindo, e eu estou aqui, né, ajudando o Leonardo no chat. Quem tiver já pode ir mandando pergunta, tá? Eu vou respondendo, e também, quando o Léo acabar a apresentação, a gente abre para pergunta. É só levantar a mãozinha ali na tela que eu abro para a apresentação, para manter a qualidade aqui do áudio, tá? E também dizer, né, Léo, que assim, eu faço o meu imposto de renda desde que eu me entendo por gente, né? E a oportunidade de você tirar uma foto ali, ver como é que está a sua evolução patrimonial, ou não, ou não, né? E claro que muita gente não tem paciência e nem tem tempo para isso, acaba levando para profissionais, para contadores, mas a gente tem aqui na Six Investimentos esse compromisso, né, de apoiar todos os clientes. A gente sabe que as informações são fragmentadas, e o Léo pegou esse trabalho aí, né, esse touro na unha, está fazendo um belíssimo trabalho. Léo, parabéns. Muitos que estão aqui assistindo te conhecem, né? E depois vai estar aberto aí para perguntar, para tirar os detalhes, ou pelo chat, se vocês já quiserem. Manda abraço aí, Leozinho. Obrigado, Laura. Ok, pessoal, e essa tela aqui de pagamentos efetuados, vamos falar um pouquinho sobre a Previdência. Então, se você tem um PGBL, você pode deduzir até 12% do seu imposto, né, do que você declarar de imposto de renda nesse formato, tá? Quando você tem uma previdência complementar. Então, o PGBL, a forma de declarar ela é nessa tela de pagamentos efetuados, da qual você declara somente o que você aplicou na previdência complementar, tá? Então, quando você vai lançar o que você aplicou, você não está falando de lançar com rendimentos, com nada, você vai lançando o que você aplicou. Então, por exemplo, se o seu informe de rendimentos, se você tem um PGBL e o seu informe de rendimentos de 2020, ele veio em branco, tudo zerado, significa que você não fez nenhum aporte em 2020. Ou seja, o que você fez antes de 2020 já foi declarado anteriormente, então você não tem nada a declarar, tá? Então, esse é o conceito aqui da declaração da parte de previdência complementar para quem tem PGBL, tá bom? Então, é somente as aplicações. No próximo slide, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a tela de rendimentos isentos e não tributáveis. Nessa tela, a gente consegue fazer a declaração de lucros e dividendos, os rendimentos de LCA, LCI, CRI e CRA, que são isentos de imposto de renda, tá? Na parte de renda variável, quando você vende abaixo de 20 mil reais, quando a pessoa física vende abaixo de 20 mil reais e ela é isenta, mesmo que ela é isenta de fazer o pagamento de DARF sobre o lucro que ela teve, é necessário declarar. Tá? Tem que declarar o ganho lá. Então, se você vendeu 19 mil e teve um lucro de R$ 1.500, é nessa tela aqui que você precisa declarar. Você precisa declarar os rendimentos que você foi isento e não tributável durante o ano 2020, certo? E aí, você... Bom, aí basicamente é isso. Aqui, na tela de... Na opção 26, outros, é onde você lança os rendimentos dos fundos imobiliários. Tá? Então, lembra aquela telinha de rendimentos que eu mostrei, que era um relatório de apoio da XP? Aqueles lançamentos lá, eles vão nessa parte, mas o correto é você utilizar o relatório que você, o informe de rendimentos que você recebeu da administradora do fundo imobiliário. Tá? Então, aqueles rendimentos que é o aluguel que você recebe todo mês do fundo imobiliário é aqui nessa parte.
Tem uma observação super importante que gera bastante confusão, né? Que é assim, quando você está lançando rendimentos de fundos imobiliários, você utiliza o CNPJ da administradora, tá? E quando você estiver lançando em bens e direitos, utiliza o CNPJ do fundo. Tá? Quando tiver a tela aqui de bens e direitos, eu vou falar isso novamente. Mas é só para vocês não confundirem. Rendimentos de fundos imobiliários se lança com o CNPJ do administrador e em bens e direitos com o CNPJ do fundo, tá bom? E aqui essa opção 26 também é para quem é doador em BTC, que são aluguéis de ações, enfim. Dando continuidade aqui já é a tela de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, definitiva, ou seja, rendimentos lá de fundos de investimento, rendimentos de tesouro direto, na parte de renda variável, juros sobre capital próprio é um rendimento sujeito à tributação exclusiva, então já é uma outra tela que tem que fazer o lançamento, como está aqui, né, opção 10. Então, basicamente é isso. Quem investe em COI, tesouro direto, CDB, e por aí vai, é todo rendimento sujeito à tributação exclusiva, tá bom? Tá, juros de capital próprio, falei aqui, ok. E aí tem algumas informações aqui que você utiliza o próprio CNPJ, o CNPJ da companhia, né? No caso, se você tem um seguro, alguma coisa desse tipo, tá? Dando continuidade aqui já é a tela de bens e direitos. Lembrando que bens e direitos são as coisas que você está aplicado ainda, tá? Que você tem aplicações, que você não vendeu, não saiu, tá? Então, essa tela de bens e direitos é o que você tem ainda, tá? Então, nessa tela aqui, voltando a falar sobre previdência, para quem tem um VGBL, né, que é Vida Gerador de Benefício Livre, o lançamento ele já é aqui na parte de bens e direitos, tá? E aí você utiliza o valor que está lá no informe de rendimentos da seguradora que você tem o VGBL, tá? Só para vocês entenderem, no PGBL, que vocês lançam só a aplicação, aqui já no VGBL, vocês serão tributados somente sobre os rendimentos, tá? Então, lá no VGBL também vai ter só o valor que vocês aportaram, porque no final, quando vocês começarem a resgatar isso já vai ser tributado retido na fonte, tá? Então, vai ser mais fácil. Aqui da parte de ações, né, vocês devem informar o CNPJ da companhia. Então, eu não sei o CNPJ. Joga no Google, CNPJ e o código do papel, PET 4, sei lá, vale 3. E já vai aparecer o CNPJ e vocês utilizam o CNPJ da companhia para declarar as ações em bens e direitos. Um detalhe importante nessa parte de bens e direitos, que o valor que vocês vão lançar é o valor de aquisição, tá? Então, não é o valor que vai estar mostrando na posição de vocês da XP no dia 31/12, é o valor de aquisição. Um outro detalhe importante é que quando você olha a informação de preço médio da ação lá no site da XP, na plataforma, lá não está dizendo, ali é o preço médio, é o preço de custo que vocês tiveram, mas não está incluso custos de corretagem, tá? Então, por exemplo, às vezes você pagou R$12 no papel, mas na hora de você fazer o rateio lá, incluir os custos de corretagem e tudo mais, o seu custo, na verdade, é R$12,30, um exemplo, tá? Então, é necessário fazer esse cálculo manualmente, tá? Por isso que a responsabilidade é do investidor nessa hora aí, porque ele precisa mesmo calcular, levantar as notas de corretagem para fazer os cálculos, tá bom? Aqui também são aplicações em renda fixa, né? Então, coisas que ainda estão acontecendo, você está aplicado ainda, que tem vencimento 2023, 24, 25, por aí vai. Fundos de renda fixa, fundos de ações, enfim, basicamente essa tela que você lança os bens e direitos, tá bom?
Agora aqui a gente vai entrar já na parte de declarar lucro ou prejuízo de renda variável. Lembrando, quando você vendeu abaixo de 20 mil, você está declarando lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Quando você vendeu acima de 20 mil, você vai declarar nessa tela aqui de renda variável. Então, aqui, ó, no menu do lado esquerdo do aplicativo da Receita de vocês, vocês vão ver lá operações comuns, day trade, e tem a opção de baixo que é operações fundos de investimentos imobiliários. Ou seja, a declaração de ações e fundos imobiliários são separadas, tá? Elas não são juntas. Às vezes, o cliente olha uma DARF que ele pagou de R$1.000, por exemplo, e aí ele fala, mas aqui no relatório de renda variável só está aparecendo R$700. Aí, quando ele olha, por exemplo, no caso para quem paga uma plataforma, né, que calcula imposto e tudo mais, que eles oferecem um relatório, aí está lá a diferença. Então, num relatório está 700, no outro relatório está 300. E aí, quando você soma, é o valor da DARF que você pagou. Então, aqui, ó, em operações comuns day trade, aqui existem os meses, você declara por mês, por cada mês separado, tá? Então, aqui, e é por tipo de operação, tá bom? Então, aqui, ó, de mercado à vista, aí fala de mercado à vista ações, ouro, e aqui ouro, e acho que financiamento fora da bolsa. Então, está por tipo aqui, tá? Vocês têm que saber o tipo de operações que vocês fizeram, executaram, para poder declarar certo, tá? Então, se foi ações, é aqui, tá? Operações comuns. Foi ações, mas foi day trade. Então, é nessa coluna de day trade. Tá vendo? Tem duas colunas, operações comuns e day trade. Então, vocês têm que saber, eu operei mini contrato, dólar e Bovespa. Então, já é aqui, ó, mercado futuro. Tá vendo? A parte de declaração. Eu comprei termo. Então, já tem a opção de mercado a termo aqui. Então, tem que tomar cuidado para saber qual é o tipo de aplicação que você fez, tá bom? Para fazer a declaração. Aqui já é a segunda parte, né? Quando você... Aqui tem uma barra de rolagem que você vai descendo e aqui é a segunda parte, tá? Então, já é a parte... já é uma parte importante, porque conforme o que você declarou lá em cima, aqui já vai aparecer qual foi o resultado líquido. Aí um detalhe, se você teve resultado negativo... tá. Se você teve resultado negativo em outros meses ou em outros anos, né? Lembrando que prejuízos a compensar, eles nunca expiram desde que você declare, tá? Então, se você teve um prejuízo, você vai poder compensar em operações futuras, desde que haja declaração sempre, tá? Então, aí você colocaria aqui o prejuízo e aí ele vai fazer a conta automaticamente. E aqui, essa última parte aqui, já é a parte que você, lá na nota de corretagem, tem o imposto retido na fonte. Então, quando é day trade, a informação de imposto retido na fonte vai estar no campo de observações da nota de corretagem, e quando for uma operação normal, que no caso é essa daqui, daí vai estar lá, tem um campinho à direita, imposto retido na fonte, e aí vocês preenchem com o valor exatamente que está na nota de corretagem, tá? Muito importante, no último campo dessa parte, tá vendo que tem esse campo em vermelho aqui, que ele é imposto pago. Se você, por exemplo, se você pagou a DARF, só que na hora de declarar você não preencheu esse campo, quando você terminar de fazer a declaração, a própria Receita vai gerar as DARFs e vai informar que você está devendo para a Receita e que precisa acertar. Então, muito importante, né? Então, aqui, se vai estar aqui, ó, valor do imposto devido, vamos supor, R$500, e você pagou a DARF de R$500, então você coloca aqui. Não paguei. Então, você vai deixar em branco. Quando você terminar a declaração, a Receita já vai te informar que você precisa regularizar isso e já vai te mandar as DARFs já, tá bom? Com multa e juros, detalhe, tá? A multa de 1% ao mês e 0,33% ao dia. Nessa tela aqui já é a parte de declaração de fundos imobiliários. Então, é uma carinha diferente, né? Justamente para as pessoas já saberem que é diferente mesmo, só que aí o preenchimento dela é em linha, tá vendo? Ó, janeiro, a linha, a última informação dela também é imposto pago, tá vendo?
Então, sempre tem que lembrar de preencher o imposto pago aqui, tá? E aqui, à medida que vocês colocam o resultado aqui, negativo ou positivo, ele vai fazendo a conta sozinho disso, tá? No caso, para fundo imobiliário, não tem a alíquota de day trade e swing trade é a mesma, 20%, tá? No caso de ações é 15% quando você compra e vende ações em dias diferentes, 20% quando você compra e vende no mesmo dia, e para fundos imobiliários não tem essa regra, é a mesma alíquota, tanto para day trade quanto para swing trade. Tá? Então, por isso que não tem diferenciação, é um preenchimento mais simples. E por último, a tela de dívidas e ônus reais, que eu dei um exemplo anteriormente, né? E então, nesse caso aqui é um exemplo de quem vendeu uma opção de compra, tá? Com vencimento, por exemplo, a pessoa fez essa operação em dezembro de 2020, só que a operação vai vencer em janeiro de 2021. Então, essas dívidas e ônus reais, esse é um exemplo de um lançamento de uma opção, tá? Da declaração de uma opção. E também, lá no começo, dei o exemplo de que essa tela é utilizada para, se você utilizou aquele crédito colateralizado que a XP ofereceu através de aplicações em COI, também vai aqui, tá? Então, empréstimos, instituições bancárias, tudo mais, vai aqui, tá bom? Bom, basicamente é isso, né? Demos um overview de um pouco de tudo aqui da declaração. E aí agora vamos para as partes das dúvidas. Lauro. Muito bom, Léo. Tá aberto aí para quem tiver perguntas, né? Pode levantar a mãozinha que a gente libera o som, ou fazer direto pelo chat também, mas a apresentação foi tão completa que eu até aprendi coisa nova aqui, né? Sempre tem uma novidade. E esse macete que você deu, né, de olhar o quadradinho cinza lá no informe de rendimentos oficial da XP, né, que segue o modelo da Receita, mas tem todas as informações, o CNPJ lá do emissor, então está muito fácil. Também a questão, né, dessa diferença entre o valor histórico, né, de alguns ativos e o valor que está na sua posição de final de ano, aquilo que você falou, né, muita gente fala, nossa, sumiu meu dinheiro, apliquei 100 mil aqui, só aparece 80 e tal, né, que funciona às vezes como, alguns ativos funcionam como apartamento, né, o valor de aquisição, né, e a Receita não considera a correção, somente quando você vende e realiza o lucro. Então, tudo isso ajuda bastante aí na prática para quem está nos assistindo, né? Fundo imobiliário também é um ativo que ganhou muitos investidores nos últimos anos. Hoje são mais de 1.200.000 investidores em bolsa, exclusivamente em fundos imobiliários, né? Cresceu uma barbaridade nos últimos anos. E tem esse detalhe aí que você colocou também, né? Tem que utilizar o CNPJ do fundo para lançar e da administradora para lançar os rendimentos. É isso, né, Léo? O CNPJ do fundo para lançar em bens e direitos e da administradora para lançar os rendimentos, né? Exatamente, isso mesmo. Ótimo. Aqui temos uma pergunta do Ronaldo, deixa eu abrir aqui para ele. Pode fazer a pergunta. Só precisa habilitar o microfone. Tá, desculpa. Aqui na... Então, talvez seja ele mesmo lá que habilita. Veja se o seu microfone está fechado aí, Ronaldo, cortadinho, porque eu liberei aqui já, mas não está... agora foi. Está liberado. Boa noite aí, parabéns aí para vocês pela iniciativa, pelo trabalho, né? Seriam duas perguntinhas simples aí, básicas, simples, tenho certeza de vocês responderem. A primeira é o seguinte, Leonardo falou lá, muito bem explicado, a questão da declaração lá dos rendimentos isentos e não tributados, ou com tributação exclusiva. Quando eu tenho mais de um investimento, eu posso botar o total geral ou eu tenho que declarar um a um?
rendimentos isentos não tributáveis. Vocês dão lá no informe da XP, 1 a 1, tá? E tem um total. Eu posso botar só o total ou eu tenho que botar 1 a 1, parcela a parcela no rendimento isento e não tributável? Ok. No informe de rendimentos da XP, nessa parte de rendimentos, você pode declarar consolidado, tá? Você vai ver lá que ele mostra o total por classe de ativo, né, digamos assim, Isso. mas você pode lançar uma vez só o total. Perfeito. Respondido. Foi o que eu fiz, então está correto. Deixa eu ver qual foi a outra. Acho que a outra pergunta vocês já responderam aí sobre o CNPJ no fundo de ações. Desculpa aqui, deixa eu cancelar aqui. Desculpa aí. Fundo de ações e fundo imobiliário, né? Qual o CNPJ do administrador e no rendimento, que é o CNPJ do administrador na declaração de rendimento e no bens e direito do fundo, né? E aí eu pergunto, para calcular o ganho, né, se eu vendi fundo de investimento, para calcular o ganho, eu sou obrigado a trabalhar, a preencher o programa lá de ganho de capital, ou eu posso simplesmente, pelas minhas contas do mês a mês, o DARF que eu paguei, ir direto lá para a ficha de renda variável e preencher? Ou seja, eu não sou obrigado, no caso de venda de fundo imobiliário, a trabalhar dentro do programa de ganho de capital, não, né? Certo. O aplicativo Ganhos de Capital, ele é um outro aplicativo da Receita, tá? Para que ele serve? Ele serve para, por exemplo, como é que o senhor consolidaria as informações de renda variável para quando chegar na hora da declaração, né? Então, eu planilho, eu tenho o meu jeito aqui, ok. Esse aplicativo de ganhos de capital é um aplicativo, é um software para que você faça isso e quando chegar na época de declaração, o senhor só importe ele para dentro do aplicativo da Receita e aí já vai estar preenchido automaticamente, entendeu? Então, ele sim, você não é obrigado a usar, mas se você usar, né, mensalmente, quando chegar o momento da declaração, essas informações já estarão todas prontas, somente para o senhor importar para a declaração, entendeu? Perfeito, Leonardo, entendido. Esse ano eu vacilei, não fiz tudo na mão aqui, paciência. Ano que vem vou usar esse benefício aí, né? E vamos em frente. Legal. Bom, é isso aí que eu tinha, né? Por mim, eu estou satisfeito. Mais uma vez, parabenizo aí vocês pela iniciativa, pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Olá, tem uma pergunta aqui. Tem pergunta no Q&A aí. Tem uma pergunta da Patrícia. Obrigado, Patrícia. A pergunta é a seguinte, né, Leozinho? Você está lendo aí ou quer ler ou quer que eu leia para você? Não, eu estou lendo, mas pode ler para todo mundo entender qual é a Patrícia pergunta. perguntou, como ler uma nota de corretagem? Para quem não conhece, uma nota de corretagem realmente é cheia de numerozinho, tem o tal do imposto retido na fonte lá que o Léo comentou, o dedo duro, que tem que lançar, né? Depois outra pergunta nessa linha, da Patrícia também, quais são os documentos que devemos ter em mãos para declarar as ações e em que se basear para saber que estão vendo todos os documentos estão completos. E na declaração das ações, como saber qual o tipo? Bom, é contigo, Leozinho. Tá bom, então vamos lá pela pergunta da Patrícia primeiro, tá? Bom, na nota de corretagem, basicamente tem as suas informações, né? Informações pessoais lá em cima, depois tem a parte de venda de ativos, tá? Compra e venda de ativos, com os valores que você pagou, tá? Com o preço de mercado, tá? E lá embaixo, já na última parte, lá mostra todos os custos que estão envolvidos nessas operações, tá? Então, lá existem, por exemplo, emolumentos, né? Que é um valor que vai para
para B3. Existe a parte de corretagem, que é quanto você pagou de corretagem. Tem a parte do ISS, que são os impostos. Tem a parte do imposto retido na fonte, que é aquela informação do dedo duro que eu falei. Então, basicamente, assim, eu posso falar aqui, por exemplo, a parte de emolumentos é 0,003180% do valor movimentado, tá? Do valor bruto. Então, do lado esquerdo tem o valor bruto, do lado esquerdo da nota tem o valor bruto do total movimentado, compras e vendas e o total. Do lado direito são esses custos que eu estou te falando. Então, ali são os custos que houveram nas operações, tá? E aí, quando eu falei para você, quando eu falei na apresentação, na hora de calcular o preço médio, você precisa ratear esses custos entre os papéis que estão na nota, tá? De acordo com a porcentagem que cada operação representou na nota. Então, por exemplo, você teve uma nota de 20 mil reais. Aí você teve, sei lá, 5 operações, né, de 20 mil. Vou dar um exemplo bem simples. Daí você sabe que todo aquele custo que está na nota, ele deve ser embutido, inserido nos custos que você teve com as operações. Então, você teve uma nota de 100 mil reais lá, vamos colocar aqui 200 reais são de custos, daí você divide 200 por 5 e adiciona esse custo por papel que tem na nota lá, que no caso foram 5 papéis. Então, basicamente, é isso, né? São todas as custas que houveram na operação, tá? Numa nota de corretagem. Quer acrescentar, Laura? Só importante dizer, né, assim, que você pode usar os custos a seu favor, né? Porque vai pagar menos imposto. Então, basicamente, você vai pegar o valor lá total da nota e vai usar aquilo tudo como custo. Apenas o imposto de renda retido na fonte que ele tem que ser destacado, né? Mas aí eu sugiro, né, marcar um bate-papo com o Léo. O Léo está super acessível aí, né, através do nosso atendimento para detalhar. Tá? E não sei se encerrou as questões da Patrícia, ela tem mais umas perguntas aqui. Tem mais. Quais são os documentos que devemos ter em mão para declarar as ações? Legal. Então, basicamente, você precisa ter as notas de corretagem, tá? Só as notas de corretagem servem? Depende. Se você participou de ofertas públicas ou subscrição de ativos, essas operações, ela não tem nota de corretagem. Então, onde é que está essa informação? Está lá no extrato da conta corrente, da sua conta corrente. Então, você vai ter uma linha lá que vai estar assim, ó, compra de oferta de ações, BR e o código do papel, tá? Sem o número no final. Então, vamos supor, vou colocar RBRF, vai estar BR, RBRF, não tem o 11 no final. Então, é lá que você... E aí, nesse caso, por não ter nota de corretagem, não existem custos de corretagem. Então, o valor é aquele lá. É só você pegar o valor total e dividir pela quantidade, que vai estar na mesma linha, e aí você acha o seu preço de custo daquela operação, tá? Aí, a única coisa, um detalhe importante é, quando existem mais de uma compra, tanto com nota de corretagem ou sem, nesse formato de ofertas públicas ou subscrição que eu estou falando, quando tem mais de uma compra, tem que considerar o preço médio do papel, tá? Então, o preço médio do papel é a soma de todos os financeiros de compras dividido pela soma de todas as quantidades. Então, você fez uma compra de 100, 20, 30, daí você soma, dá 150. E eu somo o financeiro delas também e pego o financeiro e dividi por 150. Daí você descobre o preço médio. Tá? Isso, assim, a grosso modo, tá? Estou falando numa situação de oferta pública ou subscrição que não tem custo de corretagem. Quando tem notas de corretagem, aí você tem que incluir esses custos, fazer um rateio no Excel de forma manual, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui também, Lauro. Na declaração das ações, como saber qual tipo? No caso, qual tipo, se é day trade ou swing trade, seria isso? Será que é isso? Talvez seja também se a ação é ON ou PN, né? Porque tem ações que têm duas classes, né?
Mas acho que daqui a pouquinho esclarece melhor essa dúvida. Enquanto isso, eu vou abrir aqui para perguntar. Ela falou as duas coisas. Legal. Então, manda abraço aí, Léo. Aproveita o embalo. Tá bom. Nesse caso, tá? Quando você está apurando lucro, prejuízo, não tem diferença se é ON, PN, se é BDR, tá? Que agora está autorizado, né, pessoa física comprar normalmente. Então, não tem essa questão de classe, tá? De diferença, tá? É tudo calculado. A única diferença aqui no caso de day trade e swing trade, né, é que quando é day trade, o imposto de renda retido na fonte... Bom, primeiro que quando é day trade, você já vai ver lá na nota lá que teve, por exemplo, compra de 100 e venda de 100, você já sabe que isso é uma compra e venda no mesmo dia, é day trade. Mas a informação do imposto retido na fonte vai estar no campo de observação da nota e não lá no campo onde é preenchido geralmente o imposto retido na fonte. Aquele lá, dos quadradinhos no final à direita, ali é só para operações de compra e venda em dias diferentes. Day trade já é no campo de observação da nota que você consegue ver um pouquinho do seu lado esquerdo acima. Bom, tem uma pergunta do Carlos aqui. Carlinhos, obrigado. Está aberto seu microfone. Acho que você precisa liberar. Isso, habilitei. Laura, tudo bem? Leonardo, tudo bem? É uma questãozinha simples. Eu não seria nem capaz de fazer uma pergunta complicada, mas vamos lá. Eu deixei passar a data de uma DARF, de uma negociação em bolsa, e paguei juro, e pagou multa lá, né? E aí, na hora de declara só o valor nominal. Essa diferença do juro declara em algum campo ou não? Não. Naquele campo de imposto pago, você só vai declarar o valor do imposto mesmo, sem multa e juros, e você não vai declarar essa multa e juros em nenhum lugar. É o presente que você deu para a Receita. Ok, obrigado. Dando uma olhada no chat aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Não. Temos mais uma pergunta aqui, deixa eu liberar. Luiz Eduardo, obrigado. Está liberado. Boa noite para todos. Eu entrei atrasado, desculpa, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas hoje eu escutei pela primeira vez que os fundos imobiliários se comportam diferente do fundo de ações. Da compra de ações. Uns advogados aí estão dizendo que não tem aquela isenção até R$20 mil. Eu queria que vocês esclarecessem se eu ouvi besteira ou se realmente procede a informação. Procede a informação, não há isenção para fundos imobiliários, tá? A isenção de pessoa física que tem até R$20 mil é somente ações, tá? Fundos imobiliários não entra nesse formato, tá? Então, é 20%, seja operações day trade, seja operações swing trade, 20% de imposto. O que acaba sendo isento são os rendimentos, né? Então, tudo que você recebe mensalmente dos rendimentos dos fundos imobiliários, isso é isento. Essa questão aí é muito boa, né? Porque gera bastante confusão. E a isenção ela é exclusiva para o mercado de ações à vista, né, Léo? Se não me engano, né? Ela é bem restrita, né? Tem que tomar um cuidado danado. Exatamente, day trade não entra também, tá? Não tem isenção para day trade. Não entra, não. E uma coisa também que o Léo colocou, muita gente esquece, é que embora seja isento do pagamento do DARF, você é obrigado a declarar esse rendimento. Tem um campo especial lá que o Léo frisou bem aí no início da apresentação, que também é importante. Laura, eu não sei se o Ronaldo levantou a mão novamente ou se era da primeira vez. Mas Luiz Figueiredo. Eu tenho mais uma questão, pode ser? Pois Vai não, lá, Luiz. claro.
Você tendo prejuízo na venda, você carrega para o ano seguinte? Carrega. A informação, o prejuízo a compensar, ele nunca expira, tá? Desde que você declare. Se você esquecer de declarar, você não vai poder compensar esses prejuízos em operações futuras. Obrigado. Inclusive, sobre isso, né, dependendo da situação, Luiz Eduardo, vale a pena até fazer uma retificadora para, né, reaver esse prejuízo e poder utilizar no ano seguinte, né? É um recurso que a gente já usou aqui com alguns clientes. Obrigado. Vamos aqui para o Luiz, também tem uma pergunta. Está liberado, Luiz. Esse é de casa. Oi, tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Laura? Obrigado aí pela oportunidade. Olha só, eu tive alguns resultados. Eu tive um prejuízo no ano passado em ações, tá? No início do ano. E depois, ao longo do ano, eu tive alguns ganhos. E alguns ganhos foram aplicações, né? Foram investimentos em ação abaixo de R$20 mil. Abaixo desses R$20 mil, o lucro, que é isento, eu posso usar esse mesmo valor para compensar ou é isento e eu esqueço esse para eu ter digamos assim, uma gordura maior para compensar? É isento e você esquece ele. Isento, então eu esqueço esse lucro e não boto nem para compensar, então. Exatamente. Show. Porque assim, não faz sentido você compensar algo que é isento, né? Por exemplo, se fosse numa relação eu e você é isento, daí você quer compensar depois quando você teve ganho, aí eu ia falar, não, pô, aí você está comendo mais do meu dinheiro. Então, não, o que é isento, esquece, tá? E o que é tributável, é tributável. Tá, obrigado. Isso aí vai me aumentar, vai melhorar meu imposto. Obrigado, Obrigado. Luiz. O Ronaldo também, né, Laura? Ronaldo, tem mais uma pergunta? Não, Lauro, eu devo ter apertado aqui sem querer alguma coisa, só estou escutando, né? É sempre bom escutar a dúvida dos outros, né? Dos outros colegas aí, mas não tem não, estou satisfeito. Maravilha, estamos aqui. Deixa eu ver no chat aqui, parece que alguém tem uma pergunta. E aproveitar aqui que já estamos aqui terminando o tempo, né, Leozinho? E para colocar que a XP produziu um guia, né, prático de imposto de renda, e esse guia está disponível no seu app, né? Você pode clicar lá no mesmo menu onde você tem a sua declaração, tem lá o guia Imposto de Renda 2021, que está super bem feito, ajuda muito lá na hora de encarar o leão. E também, naturalmente, o nosso atendimento aqui, né? O Leonardo, é só falar com o seu assessor, que ele direciona, se ele não puder responder na hora, o Leonardo entra em contato e tira qualquer dúvida, né? Porque a gente sabe que tem muito detalhe, principalmente na parte de renda variável, né? Essas operações de renda variável cresceram muito nos últimos anos, fundo imobiliário, eu falei, e, como o Léo bem colocou, é responsabilidade do investidor, mas é natural que nós aqui na SIX sempre indicamos operações que façam sentido para o perfil de cada um, e a gente tem esse compromisso também de ajudar nessa hora da declaração, porque na prática, né, como a Patrícia perguntou ali, tem uma série de detalhes, um monte de números que o investidor não está habituado, mas aqui a gente tem um especialista aí que mandou muito bem, Léo, tá de parabéns. Acho que terminaram as perguntas, Léo pode fazer o fechamento, 7 horas, e só agradecer a todos que ficaram aqui participando. Beleza, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença de todos, né, pelas dúvidas enviadas. E a gente está à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, fala com o assessor de vocês, ou o assessor passa o meu contato, ou ele faz a ponte, e a gente está à disposição aí, né, agora até o dia 31 de julho, né, nova data, e vamos para cima. Mas não vamos relaxar não, Léo.
Obrigado, boa noite. Vamos lá. Obrigado, boa noite.